Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de janeiro de 2025. 8 horas, horário de Brasília. O exército russo perdeu 4 divisões, 1.000 blindados e mais 500 tanques. É um número estarrecedor, vocês já vão entender como é que isso aconteceu, mas foi entre Avdiivka para chegar onde eles estão hoje em Pokrovsk. Demoraram 2 anos para isso. São o preço que eles pagaram e para avançar apenas 40 quilômetros. Vamos ver detalhes disso, que não sei se dá para chamar isso de um grande exército russo que está tentando avançar. Demoraram quase 2 anos para fazer isso e tiveram essas perdas estrondosas. Convido você que não está inscrito, aqui você vê a verdade, inscreva-se no canal, convido a todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, é muito importante, eu conto com todos vocês. Obrigado. Entre Avdiivka e Pokrovsk, o exército russo perdeu 5 divisões, 1.000 veículos blindados e 500 tanques de guerra. Ou seja, então, entre todos os blindados, entre blindados de combate e tanques de guerra, 1.500. As tropas russas adotaram uma nova estratégia para capturar cidades. Isso pode ser visto no exemplo de Pokrovsk, agora mais recentemente, que os russos ainda estão tentando tomar. No início do ano agora, ali por fevereiro, entre fevereiro e março, vai fazer 2 anos. Vou citar aqui o Instituto para Estudos da Guerra, um dos seus analistas proeminentes, que seguido dá entrevistas, eu as vejo sempre que posso, o Jorge Barros, e ele escreveu sobre isso um artigo que ele fez no The Washington Post. Ele analisou as batalhas por esta cidade, que são muitas, inúmeras, acho que já se perdeu a conta de quantas batalhas os russos fizeram ali. E o Jorge Barros, ele observou que, embora a ocupação de Pokrovsk possa trazer à Rússia pequenas vantagens táticas, vejam que ele disse que ocupar toda a cidade são pequenas vantagens táticas. Ele é do Instituto para o Estudo da Guerra, volto a dizer, o ISW, Institute Study of War. A campanha para capturar a cidade demonstra que as tropas russas estão aprendendo e se adaptando. Se isso não for interrompido, a Ucrânia poderá enfrentar problemas a curto e médio prazo. Mas isso a gente já discutiu em outros vídeos, não vou entrar muito em detalhes disso, Embora que a Ucrânia está preparada para isso, reforçou e agora ali está parado. Virou uma zona de atrito, de combates muito duros, com perdas grandes, continuamente maiores para os russos agora, como eu noticiei há poucos dias. Em Pokrovsk, na região ali, Pokrovsk, Minohrad, Dobropilha, as perdas ali estão de 15-1. Ou seja, os russos estão, de fato, tendo muito prejuízo. E o Barros disse o seguinte, uma coisa que eu já falei também, eu gosto de dizer porque ele corrobora com o que eu tenho falado em outros vídeos já há bem mais tempo. O Kremlin está exagerando a importância da captura de Pokrovsk para retratar o avanço da Rússia no campo de batalha como inevitável. Então, essa sensação de inevitabilidade é compartilhada por alguns membros, inclusive, da equipe de negociação do presidente dos Estados Unidos da América. O Jorge, ele acredita que após a ocupação de Avdiivka, não é tanto uma acreditar, é a realidade, a captura de Pokrovsk tornou-se uma prioridade para o comando militar russo. Apesar de nos últimos 2 anos os ocupantes avançaram, quanto? Eu falei no início, 40 quilômetros de Avdiivka até Pokrovsk. Dá para ir aí em menos de uma semana a pé para fazer isso. E eles, com todo esse aparato militar, a propaganda, mentiras, segundo o melhor exército do mundo, deu no que deu. Segundo melhor em perdas, segundo melhor em fracassos. Um avanço pelo qual a Rússia pagou um preço alto e continua pagando. A Rússia não se flagrou. O pseudo-estrategista ditador da Rússia não se flagrou. Ele sabe as perdas que tem, mas não tem noção, que vai perdendo. Temos aí 140 milhões de habitantes, vamos matar todos. Põe todo mundo num moedor de carne. O início da ofensiva em Avdiivka foi em outubro de 2026 e demorou até o verão de 2024, quase 1 ano. Eles estão se ferrando em tudo que é lugar. As forças russas perderam veículos blindados na região de Pokrovsk, pelo menos 5 divisões. Mais de 1.000 veículos blindados e mais de 50 tanques de guerra.
Depois disso, esses números eu peguei do Instituto para Estudo da Guerra, na matéria do Jorge Barros, né? Não sou eu que contei os tanques, que peguei uma série de outros. É ele que fez isso, o Instituto para o Estudo da Guerra fez esse levantamento. Depois disso, os russos mudaram de tática, né? Nós sabemos, eles abandonaram ataques mecanizados, porque acabaram com os tanques, né? Ficou muito pouco tanque, tinha que economizar para momentos importantes e começaram a fazer infiltração agora. Foi esse ano passado, em pequenos grupos de assalto. Essa abordagem permitiu que os russos continuassem seus avanços, no entanto, a pé, né? E conquistaram muito pouca coisa, ou talvez não conquistaram nada, né? E só nesses avanços, né, segundo o Instituto da Guerra, eles perderam 25 mil soldados, entre os que continuam ali, moedor de carne, e esses avanços de tentar infiltrar. Ele acredita que essa captura de Pokrovsk dificilmente representará um avanço decisivo para os russos, visto que as forças ali estacionadas não possuem capacidade para avançar rapidamente e conquistar território. Além disso, devido às pesadas baixas, os ocupantes não têm efetivo suficiente para uma ofensiva em larga escala. Contudo, como o Jorge Barros fala, né, os russos demonstraram um novo plano operacional para a captura das cidades ucranianas. Primeiro, drones são utilizados para destruir as linhas de logística armadas da Ucrânia. Em seguida, grupos de infantaria de assalto e sabotagem são enviados. Esses grupos de sabotagem são justamente os infiltrados. A capacidade da Rússia de enfraquecer os ucranianos no campo de batalha com ataques de médio alcance é um desenvolvimento preocupante. Mas eles não estão tendo muito sucesso, porque a maioria desses grupos tem sido eliminada. Então está custando muito caro, 25 mil vidas para conquistar Pokrovsk até agora, só Pokrovsk, né? E acho que talvez logo tenhamos mais surpresas com números maiores. E ele também, o Barros observou que a defesa das regiões fortificadas de Slaviansk, Kramatorsk, Druzhkovka e Konstantinovka, elas estão muito bem instaladas e vai ser muito difícil eles tomarem. Eles provavelmente iriam demorar agora, na minha avaliação, entre 2 a 3 anos, porque outras organizações, inclusive o ISW, já fez essas avaliações há tempos atrás, que eu até retratei aqui para você. Eles iriam demorar aí em torno de 4 ou 5 anos para poder tomar tudo. E eles não têm mais tropas para colocar ali e para sacrificar. E essas já estão muito desgastadas e cansadas da guerra. Provavelmente, devido a uma ameaça de drones russos, né, a Ucrânia ela precisa encontrar uma maneira de neutralizar esses drones, na minha avaliação, e eu acho que ela já está fazendo isso, que ela desenvolveu agora, muito recentemente, drones interceptadores. Eles interceptam drones, inclusive o Shahed, que é o que eles mandam com mais efetividade, né? E precisa atingir esses alvos, eles já estão conseguindo atingir com sucesso. Na realidade, eu acho que já passou da fase de testes e agora eles estão em firmes para destruir esses drones da Rússia. Então, eles estão tendo sucesso nisso. Eu quero destacar que só a linha de defesa, só da região ali de Pokrovsk, são 50 quilômetros de linhas defensivas. Então é uma região muito grande que os russos, apesar de já estarem recuando ali na parte sul da cidade, mas ainda estão na parte sul da cidade, é um processo lento que está acontecendo, é muito difícil para eles avançarem de uma maneira uniforme nesses 50 quilômetros de linha defensiva. Então eu acredito ainda, refirmo, não vão tomar Pokrovsk, cujo objetivo é agora, como tem outros objetivos do ditador, é tomar até o final de fevereiro, para capturar a cidade. Não vão conquistar. Então, eles não têm força mais para isso, perderam. Ali ficou uma guerra paralisada. Na realidade, essa é a situação. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.